Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil, com o artista plástico Luiz Baion, dando prosseguimento a essa parceria, né, entre a Unesp e a APAP. Luiz, vamos falar um pouquinho assim da tua origem enquanto artista. Quer dizer, você veio de uma família, por exemplo, que a arte já se fazia presente, ou você que é o primeiro a trabalhar com a arte? Não, na realidade, a minha família, eu sou de Barcelona, né? E a minha família, eles trabalham muito com artesanato. Artesanato na época do final do ano. Então era um complemento. Eu lembro do meu tio fazendo soldadinho de chumbo, né? Para vender assim na época dos reis, que lá não é o Natal, é os Reis Magos, né? Os presentes. Tinha outro tio que fazia cocares de índios, couraças da Idade Média, espadas. Então isso era um complemento. Né? E você imaginava em algum momento seguir a carreira da arte? Quando que isso começou a ficar forte? Foi ligação com desenho? Como é que você começou a ter essa inclinação? Eu comecei gostando de desenhar porque tinha um tio que ele pintava. Inclusive eu tenho também um tio-avô que chama Ramon Gaia, chamava Ramon Gaia, né, que ele faleceu, que ele tem até um museu em Múrcia. Era um pintor muito conhecido na Espanha. E esse outro tio, que na época eu morava com ele, em Barcelona, ele pintava. E tinha um amigo dele que ele sempre vinha em casa e pintava modelos. Ele sempre pintava de modelos nuas primeiro, numa lousa, depois colocava roupa, assim, né? Então eu ficava fascinado, né, com aquele tipo de desenho, né? E então acho que tudo isso me incentivou, assim. E depois quando você vem para o Brasil, você vem em que circunstância? Eu sempre digo que eu fui trazido, né, porque eu vim com 10 anos. Então, sobre as circunstâncias, lá era uma época assim que não estava muito bem, meus pais decidiram emigrar para cá. Direto para São Paulo, vocês passaram direto para São Paulo. Uhum. E aqui o contato com a arte foi de que maneira se deu? Bom, aqui também sempre desenhando capas de gibis, do Pato Donald, Super-Homem, né? Então, e depois eu comecei a fazer espeleologia, quando eu tinha uns 17 anos, caverna, né? E pratiquei durante muito tempo espeleologia. E a espeleologia é interessante, porque quando você entra numa caverna, são as formações que você vê de rocha, de erosão, assim, são esculturas, né? Verdadeira escultura. Tem algumas que o pessoal coloca até título, né? Pátio do Elefante, como tem na Gruta da Santana, ou a Capela, mas na realidade a maioria são formas abstratas, né? Então me fascinava, assim, aquelas formas todas feitas pela erosão, né? Então isso também influenciou na minha escultura. Meu trabalho é mais abstrato, né? Como eu fazia espeleologia, eu queria fazer geologia, mas acabei entrando em geografia. Geologia estava difícil, né? E então eu fiquei um ano em geografia, mas eu vi que a única opção para um geógrafo era dar aula. Aí falei, não, eu não vou dar aula, assim, eu desisti. Aí eu fui viajar, né? Fiquei um ano fora, assim, peguei a mochila, fui viajar para Peru, Colômbia, Equador, desci todo o Rio Amazonas, fiquei um ano fora, assim, viajando. E na volta me deu vontade de fazer um trabalho de artes plásticas, acabei entrando na FAP, e lá eu terminei o curso, né? E a escultura naquele momento já era importante? Você sentiu na FAP que a escultura, o tridimensional, começou a falar mais alto? Começou a falar mais alto a partir das aulas com o Vlavianos, né? Aí eu comecei a fazer minhas primeiras esculturas, né? Então, o Vlavianos foi uma das pessoas que me influenciou bastante, né? Por ter tido aula com ele. Depois eu trabalhei no ateliê dele também durante pelo menos uns 8 meses. E depois, dando aula na FAP, ele foi amigo, assim, né? E amigo até hoje, o Vlavianos. É uma das pessoas que me influenciou. Em termos de material, com que material que você começou? E hoje você prefere algum material? Que você tem essa diversidade de trabalho. Eu comecei com ferro, com chapas de ferro, soldado. Minha primeira escultura foi com ferro, soldado, né? Foi discutida com o Vlavianos, né? Então foi feita lá na FAP, no ateliê da FAP. Agora, depois que eu saí da FAP, eu comecei a dar aula. Eu tinha que fazer um estágio. E bom, fui fazer o estágio e
e no lugar onde eu fui fazer estágio já faltava um professor. Então já o diretor já falou, ó, você vai fazer estágio, mas você já vai dar aula aí para o segundo colegial, está faltando o professor. Aí me enfiaram numa sala de aula, comecei a dar aula, que não era a minha intenção, assim, e estou dando aula até hoje, assim, né? Eu saí de geografia porque não tinha intenção de dar aula, né? Então, dando aula toma muito tempo, porque eu comecei dando aula no Colégio Santa Maria, escolas particulares, escola do Estado, então isso me tomava muito tempo. De repente tinha dias que eu dava aula de manhã, à tarde, à noite, tinha dias de manhã e à noite, então não tinha muito tempo de desenvolver meu trabalho, né? Embora que naquela época eu fazia algumas coisas mais rápidas, umas esculturas figurativas, eu mesmo fazia o molde, fazia a fundição em concreto e vendia para as professoras, assim, minhas fãs, assim, né? Mas depois, acho que foi mais ou menos em 98, aliás, em 91 fui para Barcelona fazer uma especialização em escultura, em mármore. Naquela época eu estava dando aula na FAP, né? Eu pedi uma licença, fui para Barcelona, passei 8 meses fazendo especialização em escultura na Universidade de Barcelona. E aí comecei a trabalhar com mármore, é uma coisa que me interessou, porque aqui no Brasil não tem nenhuma universidade que tenha mármore, né? Então lá eu tive essa experiência, fiz alguma escultura lá, não deixei lá, porque é muito peso, né, para transportar. E aqui eu consegui mármore do Espírito Santo, eu fui para o ateliê do Franklin, que é um escultor que está lá em Itapecerica, que ele trabalha direto com mármore, para pegar mais técnica também, né? E uma pessoa também, a pessoa que me deu as primeiras ferramentas para trabalhar com mármore, e me deu uma pedrinha de mármore, antes de eu ir para Barcelona, foi um suíço, um escultor suíço chamado Reinaldo Willi, que ele vinha muitas vezes aqui para o Brasil, e ele ficava um tempo em São Paulo, num sítio de um amigo dele, e depois ele ia para a Amazônia, e ele que me deu a primeira ferramenta. Depois disso que eu fui para Barcelona fazer essa especialização em mármore. É um material que te fascina ainda? Fascina, só que, claro, como eu rompi o ligamento do dedo, problema de coluna, assim, então não é sempre assim. E o mármore é muito pesado, né? Você imagina que 1 metro cúbico pesa 3 toneladas, né? Então é difícil fazer esculturas enormes, você precisa de maquinário, transporte é complicado. Mas eu tenho pelo menos umas 25 esculturas em mármore, assim. Bom, algumas já foram vendidas, assim. E atualmente você prefere trabalhar com que material nesse momento? Olha, atualmente estou fazendo algumas peças em bronze. Inclusive, eu fiz alguns múltiplos recentemente, que quando eu fazia uma escultura em mármore, primeiro eu fazia o modelo em gesso. Quer dizer, na realidade eu modelava primeiro em argila, tirava o molde, passava para o gesso para poder manusear o gesso, que o gesso ele tem mais resistência do que a argila, né, quando não está queimada, e para usar como modelo para depois fazer escultura em mármore. Então eu tinha vários desses modelos e resolvi fazer múltiplos, e também tem peças novas, maiores já em bronze, mas eu trabalho com madeira, com ferro. Às vezes muitas vezes vou num sucatão, acho uma peça assim, acho interessante, aí eu levo para casa, às vezes fica 1 ano em casa, assim, olho para ela, assim, de repente sai uma ideia, né? E eu construo, na realidade eu faço uma composição, né? Os artistas, na realidade, o que eles fazem é compor, né? São compositores, né? Para terminar, eu te pedi justamente isso, né? Pensando no público jovem, né, que está vendo essa série de programas que nós estamos fazendo, a perseverança é fundamental, o domínio da técnica. O que você pode deixar um pouco de reflexão nesse sentido? Para quem está começando a carreira hoje, seja como escultor, seja nas artes visuais, né, como um todo. Com relação à técnica, claro, você só vai, é como quando eu comecei a dar aula, assim, eu não tenho ideia, assim, me colocaram numa sala de aula, eu comecei, depois de 3 semanas, já estava acostumado a entrar na sala, né? Então a técnica em escultura é a prática, né? É o que o meu amigo Vladianos fala, né? A praxis de ofício, você precisa praticar, né?
Agora, não tem regras, assim, hoje em dia você pode misturar materiais, você pode usar cores, que antigamente era mais difícil usar cor na escultura, né? Quer dizer, seria mais a questão de você pensar na obra e na composição. A composição é fundamental na tua concepção? Sem dúvida. A composição é fundamental. Os fundamentos estéticos da composição eu sempre me recordo, eu passo para os alunos, né? E, na realidade, os fundamentos da composição estão em todas as áreas, né? Está em dança, está no cinema, está na música. A gente usa os mesmos fundamentos, só que de formas diferentes. Mas o ritmo, por exemplo, é muito difícil, né? As pessoas leigas, né? Onde está o ritmo numa pintura, onde está o ritmo numa escultura, né? Mas ele existe, né? Ele existe através da repetição da forma, a repetição da cor, né? Então, eu sempre levo muito em consideração os fundamentos estéticos, mesmo que a obra seja abstrata, mas tem que ter uma sequência visual assim que seja interessante para o observador, né? Quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, tem um endereço na internet, um contato de e-mail, fica à vontade. O contato é libayon@ig.com.br. E o site é o site da Wix, que eu não lembro exatamente agora. Mas colocando, quer dizer, o teu nome, né? Mas colocando no Google Luiz Bayon Torres, aparece tudo, sim. Perfeito. Então conversamos hoje no nosso perfil com o artista plástico Luiz Bayon, que está fazendo exposição agora, né, aqui no Unesp, né, que inaugura hoje. Obrigado pela presença, por, né, engrandecer um pouco a universidade com o teu trabalho, e espero que esse diálogo com a PAP cada vez cresça mais. Eu que agradeço, Oscar. Obrigado.